Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. O tema da aula de hoje é o uso de proteinado de baixo consumo para a época seca do ano. Eu vou dar a fórmula aqui de um proteinado de baixo consumo, vou dar a fórmula de um proteinado de consumo de 0,1% do peso vivo ou 1 grama por quilo de peso vivo, onde o animal de 300 quilos vai estar consumindo em torno de 300 gramas desse suplemento proteinado para a época seca do ano. O ganho de peso esperado é em torno de 200 a 250 gramas a mais se comparado à suplementação só com sal mineral com ureia, tá? Então aqui eu tenho essa planilha que eu desenvolvi, uma planilha que formula esses suplementos proteinados, tá? Nessa planilha aqui eu tenho a opção de 5 suplementos, tá? Opção 1 seria um suplemento proteinado de baixo consumo, 0,1%. Tá? Na opção 2 eu tenho um suplemento proteinado de baixo consumo também, 0,2% do peso vivo, ou 2 gramas por quilo de peso vivo. Opção 3 eu tenho um suplemento proteico energético, que é um suplemento com consumo um pouco maior, 0,3% do peso vivo, ou 3 gramas por quilo de peso vivo. Opção 4 eu tenho um suplemento proteico energético de consumo um pouco maior, em torno de 0,5% do peso vivo, ou 5 gramas por quilo de peso vivo. Quanto maior for o consumo, maior vai ser o ganho de peso, tá? Então aqui, nessa opção 1, o ganho de peso fica em torno de 1 quilo, 1 grama de ganho para cada 1 grama de consumo, ok? É esperado para esses proteinados de baixo consumo um ganho adicional aí em torno de 200 a 250 gramas a mais se comparado apenas com a suplementação mineral com ureia. Então aqui é a fórmula desse proteinado de baixo consumo, essa aqui. Vou ter uma fonte de energia que é o milho, então 30,20% de milho, isso para 100 quilos ou para 100%. Então para 100 quilos, 30 quilos de milho, 30,2 quilos de milho, que é a fonte de energia que vai servir de energia para os micro-organismos do rumen se multiplicarem. Só lembrando que esse proteinado é um proteinado de seca, então ele deve ser rico em uma fonte de proteína degradável no rumen, porque eu quero, na época seca, nutrir as bactérias celulolíticas do rumen. Na época seca do ano, o pasto está com baixo teor de proteína bruta, abaixo de 7%, e esse baixo teor de proteína bruta acaba limitando o crescimento das bactérias no rumen, tá? Então eu preciso fornecer um suplemento rico em uma fonte de proteína degradável no rumen. E esse suplemento aqui, a fonte de proteína degradável no rumen, é a ureia. A ureia é 100% degradada no rumen. Então a ureia vai nutrir as bactérias do rumen. Essas bactérias elas vão se multiplicar, vai aumentar a quantidade de bactérias no rumen, vai aumentar o consumo de capim, vai aumentar a digestibilidade desse capim, a taxa de passagem também aumenta, o animal acaba comendo mais capim, acaba comendo mais energia, tá? Se eu tenho mais bactérias no rumen, eu acabo tendo uma maior produção de ácidos graxos voláteis, que são esses ácidos graxos voláteis produzidos na fermentação ruminal, que é a principal fonte de energia para os ruminantes, acético, propiônico e butírico. Então eu tenho mais energia, eu tenho mais consumo de capim, eu tenho mais energia sendo produzida para o animal ganhar peso e tem mais proteína sendo produzida, porque quanto maior a produção de proteína microbiana no rumen, mais proteína microbiana vai ser absorvida lá no intestino delgado, porque essa bactéria vai morrer e vai ser digerida e absorvida lá no intestino delgado, suprindo esse animal dos aminoácidos essenciais que ele precisa para ganhar peso. Então eu tenho que ter uma fonte de energia, que é o milho, então 30,2% de milho, que é a fonte de energia para o animal, a fonte de energia para as bactérias do rumen. Eu tenho um farelo de soja, que é uma fonte de proteína verdadeira, 16% de farelo de soja, a fonte de proteína verdadeira que também vai suprir essas bactérias do rumen em aminoácidos. Esses aminoácidos serão utilizados aí para síntese também da sua proteína microbiana. Eu tenho o núcleo mineral, que é fonte de macro e microminerais. Esse núcleo mineral pode ser um sal mineral concentrado, aquele sal mineral que você compra para misturar com sal branco. Então você vai usar esse núcleo mineral aqui, que é o sal mineral concentrado, que ele vem sem sal branco. Então 20% de sal mineral. A ureia, que é a fonte de proteína degradável no rumen. A ureia, quando chega no rumen,
ela vai ser degradada em amônia e as bactérias pegam o nitrogênio da amônia para fazer a sua síntese de proteína microbiana. Então a ureia é uma fonte de proteína, mas é uma fonte de nitrogênio não proteico, né? Ela não é uma fonte de proteína verdadeira. Ela, quando chega no rumen, ela vai ser degradada em amônia e as bactérias vão utilizar esse nitrogênio amoniacal para a síntese de proteína microbiana. Então é uma fonte de nitrogênio não proteico, 100% degradada no rumen. Então, e eu tenho o sal branco que vai entrar para limitar o consumo, já que é um suplemento de baixo consumo. Tem o sulfato de amônia, que é a fonte de enxofre, essencial para a síntese de aminoácidos sulfurados. Então fechei essa fórmula aqui com 100%, tá? 100% ou 100 quilos. A planilha já calcula já o teor de proteína, então esse proteinado tem 45% de proteína bruta, 39% de NDT. Aqui está a fórmula para 100 quilos, para 500 quilos. E aqui está o custo reais por quilo, reais por saco de 30 quilos. Esse custo vai variar de acordo com o preço dos alimentos que você vai utilizar na sua fazenda. Tá? Aqui eu tenho um esquema de viabilidade econômica. Tá? Então a planilha já faz também essa parte de se a sua suplementação está sendo viável ou não. Essa então é a fórmula do suplemento proteinado de baixo consumo. Consumo aqui em torno de 0,1% do peso vivo. Um animal em recria de 300 quilos vai comer em torno de 300 gramas e o ganho esperado aí fica em torno de 200 a 250 gramas de ganho de peso para esse animal em recria, tá? Então, essa foi a aula onde eu falei sobre suplementação, onde eu dei a fórmula aqui no suplemento proteinado de seca, expliquei a função de cada elemento: milho, fonte de energia; farelo de soja, uma fonte de proteína verdadeira; a ureia, fonte de proteína degradável no rumen; o núcleo mineral, fonte macro e microminerais; o sal branco é o limitador de consumo, que vai limitar o consumo. Esse consumo é autorregulado, o animal vai consumir em torno de 0,1% do peso vivo mesmo, e ele consome, o que vai limitar esse consumo é mais o sal branco. A ureia também ajuda a limitar o consumo, mas o principal limitador aqui é esse sal branco. Então tá aqui a fórmula para 100 quilos, tá? Quem quiser adquirir a planilha para fazer o seu próprio proteinado com outros ingredientes, é só mandar um e-mail para mim, jgenizote76@gmail.com, que eu te informo como você pode comprar. A planilha vem com 5 opções, olha lá, proteinado de baixo consumo, proteico energético, suplemento de transição seca águas, tá? Explicando como é que formula direitinho os ganhos de peso, o consumo, o ganho de peso esperado. Tem para todo o tipo de suplementação. Ela vem completa com essas fórmulas prontas. Ok? Então essa foi mais uma aula, mais uma dica do professor. Um abraço, até a próxima aula.